Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Fator Humano, do podcast Fator Humano. Essa é a edição 55. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui como convidado o José Dilcio Rocha. O Dilcio, eu vou chamar assim porque a gente já se conhece há bastante tempo e eu me acostumei a chamá-lo de Dilcio, então é assim que vai ser durante todo o programa. O Dilcio, ele é atualmente professor convidado da Escola de Economia de São Paulo, né, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, e também professor de um curso em Agricultura Digital aqui pela PUC de Campinas. Ele tem como titulação, né, o doutor em Engenharia Mecânica, mas a formação dele mesmo vem em Engenharia Química pela Unicamp, depois ele fez um mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos e o doutorado aí na Engenharia Mecânica da Unicamp. Ele tem uma experiência como pesquisador visitante na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia, e também no Laboratório Nacional de Energias Renováveis do Colorado, nos Estados Unidos, né? Foi consultor do CENBio, Centro Nacional de Referência em Biomassa, e também do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp, o NIP. Ele atualmente é pesquisador da Embrapa Territorial, mas também trabalhou na Embrapa Agroenergia. Dilcio, tão novo e tanta experiência assim acumulada, da onde que veio essa vontade de trabalhar com coisas renováveis? Bom dia, Jefferson. Bom. Na verdade, não sou tão novo, eu sou conservado. Sempre tive muita energia renovável, eu acho, sabe? Porque eu gosto de fazer coisas, né? E, claro, realmente, toda essa apresentação que você fez, eu agradeço muito. E a gente se conhece, né, desde essas épocas, né? Uhum. Digamos assim, mais remotas nas nossas formações. Você, como jornalista, né, sempre se interessou muito por jornalismo científico, que também é uma área, né, a área de divulgação científica muito importante para a ciência. Eu também gosto muito disso, sabe? Lá na Embrapa, eu tenho feito bastante divulgação científica, né? Então, acho que quando o cientista ele se propõe a comunicar com o público em geral, isso é muito bacana, né? Isso incentiva as crianças, isso abre a cabeça dos jovens, né? Nessa forma de comunicação que a gente tem hoje tão fluida, mas também que vem tanta coisa que não é boa, né? Tanto detrito, digamos assim, né? Parece aquelas enxurradas que vêm lavando as ruas Uhum. com a sujeira. Então, acho que nessa comunicação a gente tem que tentar purificar essa enchente com boas notícias, com notícias que realmente agregam as pessoas, né? Então, eu te agradeço muito essa oportunidade de falar aqui sobre esses assuntos, né? E, enfim, eu acho que a nossa formação, minha e sua também, no saudoso Laboratório de Combustíveis Alternativos da Unicamp, né? Lá com o nosso querido professor Luengo, que infelizmente já faz um ano, né, que ele partiu, mas que também nos deixou um legado muito grande, né? Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com você e com seu público. Dilcio, e nós estamos falando lá da década de 1990, né? Na verdade, né? Não vamos entrar em detalhes, porque senão isso vai revela idades, né? Então, melhor a gente não falar sobre isso, né? Mas isso vem lá da década de 1990. E eu me lembro muito bem de todas as iniciativas e foi já naquela década, final de 80, começo de 90, e já tinha aquela coisa do programa do álcool, né? O pró-álcool, aquela coisa, transformação dos carros, né? O que hoje está preconizado aí como bicombustível, né? A gente teve todo um início naquela época e depois vieram as pesquisas, né, com, as questões, né, da bioenergia. Você tem palha de arroz, você tem uma série de outras coisas aí, né, que foram sendo testadas em laboratório, né, para saber o poder calorífico disso, quanto que isso poderia ajudar, né.
os resíduos que sobram da indústria, o que poderia acontecer, enfim. Como é que você se insere nesse processo? E como é que você chega, assim, e parte? A engenharia química surgiu como na sua vida? Olha, eu sempre gostei da química, né? E, na verdade, desde do ensino médio, eu sempre fui bom em química, né? Isso não sou eu que estou falando. As minhas notas, sim, as minhas notas do ensino médio em química sempre foram boas. Então, eu sempre gostei. E aí foi uma coisa bem natural, né? Sair lá do interior do Espírito Santo e vir estudar na Unicamp, né? Foi uma coisa assim. Foi tão simples quanto pegar um ônibus em Itapemirim, lá em Cachoeiro, de Itapemirim, e vir para São Paulo, fazer o vestibular da Unicamp e estudar na Unicamp essa área, né? Agora, desde lá dos anos de 1990, né, quando eu ainda era universitário, eu vejo que o que a gente chama hoje de transição energética isso vem já há muito tempo, né? Na verdade, a humanidade ela tem feito várias transições energéticas ao longo do tempo, né? Então, o que a gente vê hoje é uma transição ultra super acelerada, tá? Você falou aí dos veículos elétricos, né? Na verdade, você falou antes da gente entrar ao vivo, estava em off. Mas tudo isso, né, o pró-álcool, né, que você também comentou, que é dos anos de 1975, dos anos de 1970, né? Então, o Brasil ele tem essa característica de ser pioneiro nessa área. E isso daí, a gente espera que realmente a gente continue com esse ímpeto de ser, né, sempre muito inovador nisso, tá? Então, assim, a minha carreira fica nesse meio em que a gente busca soluções energéticas, né? Cada vez mais sustentáveis, baseado nas fontes renováveis. Então, por exemplo, um assunto que eu sempre falei, né, essa semana mesmo eu vi uma notícia sobre ele, que é o bióleo, né, um tipo de um petróleo de origem vegetal. Ele está sendo refinado lá no Rio Grande do Sul, né, claro, ainda em uma fase de teste, mas isso daí é uma pauta importante, né? Ou seja, o mundo busca essas soluções. E o Brasil tem essas soluções, né? Então, acho que, assim, o protagonismo brasileiro, embora a gente tenha muitos problemas internos, né? Problemas econômicos, políticos, sociais, mas a gente tem essa questão de ter uma matriz energética extremamente limpa. E isso daí tem muito valor no cenário atual, né? E a gente tem que saber tirar proveito disso, né? Ou seja, é um ativo que o país tem e que foi feito, sabe, com esforço dos brasileiros, né? E que a gente tem que saber valorizar isso. Então, eu vejo assim, Jefferson, é uma carreira que tem me dado muita satisfação, né? Então, acho que a gente produtivo quando a gente tem satisfação no que faz. E eu tenho, eu gosto e eu vejo que tem utilidade, né? A gente que é engenheiro, a gente sempre procura a utilidade das coisas. Claro que nem sempre isso é muito claro, às vezes é um pouco difuso, mas a gente precisa acreditar sempre, né, que o avanço tecnológico ele se faz em bases inovadoras e a gente tem avançado muito nisso como país. Eu me lembro muito bem, quando ainda lá no laboratório de combustíveis alternativos, isso é uma lembrança muito clara, que uma das primeiras pesquisas que foram feitas, ele se chamava-se OMV, Otimizador de Misturas Variáveis. O que era isso? Era uma placa eletrônica que combinava a entrada de álcool e de gasolina no motor do carro, né? E essa mistura variável, o carro andava aí. E várias vezes os carros até dos próprios funcionários do laboratório, né, foram utilizados para, né?
e era feita uma viagem aqui de Campinas até Brasília para apresentar isso lá no Ministério da Energia, lá em Brasília, né? Isso foi o início, né? Isso foi o início da questão dos carros flex, né? Que hoje tá mais do que, né? Tá batizado aí no mercado, né? E a coisa virou, foi de vento em popa, né? Agora, a gente tem visto, por exemplo, eu volto a falar dos carros, porque são coisas que me preocupam. Por exemplo, o etanol, a gente sabe que é um combustível mais limpo, né? Mas os carros elétricos me preocupam um pouco, porque a gente, assim como aconteceu com os computadores, que teve que jogar muito lixo fora e não sabia onde jogar monitores e aquela coisa toda fora, porque a coisa foi mudando rapidamente, qual vai ser o futuro das baterias, né? Que lixo que a gente vai provocar aí e que solução vão dar para isso? Ao mesmo tempo que a gente procura encontrar saídas, mas muitas vezes elas não estão muito estabelecidas com relação ao futuro, né? Aqui no Brasil me dá uma certa impressão de que existe essa preocupação, a gente às vezes não vê, né? Não está muito claro no dia a dia das pessoas, mas me dá uma impressão de que as pessoas que fazem pesquisa no Brasil, elas estão preocupadas com o futuro, ou seja, com o resíduo que isso vai causar na frente e o que pode ser feito desse resíduo. A minha visão está correta ou ainda está meio, vamos dizer assim, meio embaçada ainda? Olha, perfeito. A questão da mudança tecnológica, tá? Você citou os carros elétricos, mas, por exemplo, a geração fotovoltaica, essa que tem as placas no telhado das nossas casas, né? Às vezes são centrais fotovoltaicas grandes, implantadas no solo. Mas, enfim, essas placas, elas têm uma vida útil de 20, 25 anos. Depois disso, tem que ser reciclado. E já tem muito material para ser reciclado, tá? E ali é uma complexidade muito grande de materiais que são usados. Ou seja, as baterias dos veículos elétricos também vão ter que ser recicladas, né? A reciclagem, na verdade, o reaproveitamento desses materiais, isso daí também é assunto de pesquisa, de desenvolvimento na indústria, sabe? E é fundamental que a gente tenha solução para isso, né? O próprio lixo na nossa casa, né? A gente tem que solucionar isso. E as questões assim de reciclagem em geral, né, existe tecnologia apropriada para isso, né? Assim, o custo geralmente é um gargalo muito grande, só que tem horas que não tem mais como adiar, né? Ou seja, o planeta ele é finito e a gente tem que saber o que fazer com esses materiais quando eles são sucateados. Tá certo? Então, por exemplo, uma sucata muito problemática hoje da indústria têxtil, né? Ou seja, é pano. Ou seja, tem tanto pano, a indústria da moda, né, sucateia tanto pano anualmente, que tem depósito de pano aí em deserto, em vários lugares, você entendeu? Do planeta, e isso traz muito problema, né? A própria questão do plástico, né? O mundo está contaminado com plástico, com nanopartículas. Então, tudo isso é assunto para a ciência também solucionar, você entendeu? A questão das baterias, aí é uma complexidade também muito grande em termos de uso de materiais. E vai ter que ter tecnologias, né, de fazer a mineração desses materiais, né? Eles já são bem purificados e uma mineração dessa sucata, ela poderia retornar materiais que já tiveram um grande input energético, desde que foram extraídos do solo, né, das minas, até quando foram transformados nesses produtos. Então, o que a gente tem que fazer como humanidade, né, como sociedade, é viabilizar essas tecnologias, entendeu? Mas elas são fundamentais para o futuro da
humanidade e do planeta. Você entendeu? Entendi. Agora, você é uma pessoa que está muito ligado na área agora, né, da Embrapa Territorial. Nós somos um país, o Brasil, né? Nós somos um país essencialmente agricultura, né? Quer dizer, tem uma agricultura muito forte, né? De todos esses cultivos que a gente tem, né, existe alguns ou algum que se destaca e que está sendo algum resíduo dessas colheitas e está sendo usado como fonte energética e tem dado bons resultados disso? A agricultura no Brasil, ela é extremamente tecnificada, sabe? Ela usa tecnologias fantásticas, tá? Em todas as suas etapas, e por isso que ela é de muito sucesso, né? De alta produtividade, você entendeu? Então, o que que acontece? Nós também estamos vivenciando na agricultura, na agropecuária, né, uma época de transição, tá? A famosa Revolução Verde, que foi a introdução em larga escala de insumos agrícolas, tá? Tanto na parte de fertilidade do solo, com os fertilizantes sintéticos, né, os fertilizantes comerciais, que o Brasil ainda é muito dependente, mas tem trabalhado nisso para diminuir essa dependência e trazer mais segurança, né, para a produção e a produtividade. E também na questão dos insumos como inseticidas, né, como fungicidas, ou seja, todas as moléculas que a agricultura usa, tá? E que não são baratas e que também trazem problemas colaterais, tá? É como uma quimioterapia para um corpo humano, né? É o uso de insumos para o nosso corpo planetário, para o solo, para a atmosfera, para a água, você entendeu? Mas a humanidade já está muito sensibilizada com isso, né? E o agricultor, claro, ele não gostaria de usar tantos insumos, né? Muito menos insumos que são agressivos, né, ao próprio ser humano, aos animais e às plantas. Mas ainda usa porque as culturas necessitam de parte desses produtos serem aplicados. Na verdade, aí você tem, né, uma grande parceria com a indústria química. As grandes indústrias de defensivos são todas indústrias químicas, porque o que se usa são moléculas, ou seja, é a química que desenvolveu isso, são moléculas que também dão muito lucro para o setor da indústria química mundial, você entendeu? Uhum. Então, aí também tem grandes interesses capitalistas nisso. Mas a agricultura regenerativa, a agricultura sustentável, isso daí tem crescido muito. E as pessoas, né, no final, o agricultor, ele produz para a gente que mora na cidade, que não produz alimentos, se alimentar todos os dias, né? Todos os dias a gente é altamente dependente dos agricultores, tá? Essa aliança campo-cidade, ela é, assim, indestrutível, tá? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente usa, ainda vai continuar usando, mas em uma escala decrescente, tá? Porque a agricultura sustentável, ela está se impondo, tá? Por vários ângulos. Pelo ângulo do consumidor na cidade, o produtor que não quer ficar mais sujeito a esses gastos e a esse fator nocivo e agressivo dessas moléculas, tá? E a própria ciência que tem disponibilizado, por exemplo, o controle biológico de pragas, né? O uso de fertilizantes, de biofertilizantes, né? A gente fala de uma forma genérica nos bioinsumos, isso daí a Embrapa tem investido muito tempo de pesquisa, de bancada, né? Os seus cientistas têm trabalhado muito em desenvolver bioinsumos para uma agricultura mais sustentável e mais regenerativa. Eu não tenho dúvida, Jefferson, que o futuro da humanidade passa por aí, você entendeu?
em uma indústria, inclusive, que gere menos, né, que produza menos resíduo, né? A própria química verde, ela tem esses pilares de não usar, por exemplo, solventes agressivos, de não produzir muitos resíduos, você entendeu? Então, todas as atividades, todos os setores da economia, eles estão sensíveis a ter uma capacidade maior, né, de ser sustentável, sabe? A sustentabilidade é um processo, tá? Quem diria que o petróleo, né, essa maravilha que a humanidade aprendeu a refinar, extrair lá de 3.000 metros abaixo, né, do nível do mar, trazer aqui para cima, refinar, usar. Isso é uma maravilha, né? A riqueza da humanidade hoje eu não tenho dúvida de falar que está baseado no petróleo, mas ele traz problemas e a gente tem que solucionar isso. Os biocombustíveis, inclusive, é uma resposta a isso, né? Enfim, eu acho que, assim, em termos globais, esses ideais de uma sociedade mais sustentável, sabe? De uma humanidade que consome com mais consciência e produtos mais ambientalmente corretos, tem crescido muito, viu? E você sabe que recentemente eu li uma notícia, você falou dos biocombustíveis, né? Já foi realizado inclusive um voo transatlântico, né? Com um avião da Brit, né? Que fez só com a tripulação, óbvio, né? Sem passageiros dentro, mas fez um voo completo, Londres, Nova York e de volta só utilizando um biocombustível, né? E o resultado foi muito bom. Então, a gente acredita que a aviação também, muito em breve, deve estar optando por, inclusive, combustíveis até mais baratos do que hoje ela utiliza no mercado aí. Fora a questão poluente, né? A questão de emissão, né? Até a questão do próprio preço, né, do combustível que os aviões utilizam, né? E um outro dado que eu acabei assistindo há mais ou menos um mês e meio atrás, eu gosto muito de ficar, vamos dizer assim, fuçando, né, assistindo as coisas, e na TV portuguesa, lá na SIC, tem sempre, na quinta-feira, tem uma grande reportagem, né? Eu acho fundamental isso na televisão, uma reportagem que dura praticamente meia hora. Meio, vamos dizer assim, meio um Globo Repórter dentro de um jornal da noite, né? Um jornal das 8 horas, né? E eles fizeram uma matéria, e eles têm, lógico, perto da gente, eles têm uma área diminuta de plantação, né? Porque o país é pequeno, né? Mas eles estão fazendo uma reinserção de bactérias no solo para controlar possíveis doenças ou pragas, entendeu? Oxigenar a terra, né? Para que a produtividade aumente. E me parece que eles começaram com tomate, né? E os resultados têm sido muito bons. E isso é só uma questão. Quer dizer, eu não sei, lógico, eu sou um jornalista, eu não sou um especialista nisso, eu não sei qual é que é exatamente a técnica, mas me chamou muita atenção é que as pessoas estão procurando novas maneiras de aumentar a produtividade, mas de uma maneira mais controlada, menos invasiva, entendeu? Menos poluente. Isso me chamou a atenção. E são vários, é pontual, entendeu? Vários lugares do mundo estão fazendo isso, né? Exatamente. Você tocou em duas questões fundamentais, né? Questão dos biocombustíveis de aviação, né? O bioquerosene. Isso daí são metas mundiais. A IATA, que é a que controla, né, toda essa parte de normas da aviação civil mundial, né, está inserida, né, nessas metas, né, tem colocado isso para o mundo inteiro, porque não adianta, por exemplo, a aviação brasileira funcionar com biocombustível, né? Os aviões, eles cruzam as fronteiras, né? Uhum. Então, tem que ser mesmo uma solução global. E eles estão levando isso de uma forma muito firme, tá? Essas metas, e a própria indústria tem se preparado para isso, né? Por exemplo, o Brasil.
A gente começa agora, né, o que eu tenho chamado da nova cadeia produtiva da macaúba, que é uma fonte de óleo vegetal muito apropriada para biocombustível de aviação, né? Então, grandes plantios já têm se configurado, tá? Sistemas também de agricultura familiar para produzir esse óleo vegetal, na verdade, para plantar essas palmeiras nativas brasileiras, tá? A macaúba tem praticamente em todos os biomas brasileiros, tá? Quase todos, o Pampa não tem, mas enfim, os demais têm. É uma fonte muito boa de óleo, melhor inclusive do que a palma de óleo, do que o dendê, tá? Então, a fronteira dos biocombustíveis de aviação, isso daí está indo de uma forma assim fantástica, está evoluindo muito bem, a indústria está se equipando com tecnologia, sabe? Então, isso daí é uma área que a gente vai ver muito em breve, já numa escala comercial, tá? A outra questão são os combustíveis marítimos, que também têm evoluído, tá? Provavelmente a mesma quantidade de aviões que tem aí voando nos céus do planeta tem de navios circulando nos sete mares, você entendeu? Uhum. Porque a globalização é justamente isso, né? É comércio internacional, tá? A gente viu ontem, né, como que afetou todo o comércio planetário, né, aquelas decisões de tarifárias. Mas, enfim, isso daí são questões conjunturais que vão se reacomodando, porque a globalização, ela é um processo irreversível, tá? Se países que no passado apoiaram incondicionalmente porque já vislumbravam seus ganhos e agora se arrependeram, isso daí não volta atrás, você entendeu? Então, os combustíveis marítimos, junto com os de aviação, eles têm metas importantes, né? Eles são poluidores, emitem gases de efeito estufa, e isso daí realmente vai ter que mudar esse perfil, tá? A outra questão que você tocou, que também é igualmente importante e que eu tenho atuado bastante, é essa questão de você repopular, né, os solos com as suas bactérias, né? Porque as bactérias, os vírus, os fungos estão em toda parte, né? O nosso corpo mesmo são colônias de bactérias móveis, você entendeu? A gente só funciona porque a gente tem essa amizade profunda com as bactérias. E o solo é a mesma coisa. O que eu tenho trabalhado muito é com a questão do biochar, que é um nome assim moderno, digamos, né? Um nome novo para uma tecnologia de mais de 8.000 anos atrás, né, que é a terra preta de índio, né, que os nossos índios amazônicos, mas não somente na Amazônia, na África também e na Ásia, já foram descobertos alguns sítios arqueológicos que têm essa coloração preta, que nada mais é do que carvão vegetal, né? O nosso velho e conhecido carvão vegetal, né? Que você coloca lá dentro e ele vira um conjunto habitacional para as bactérias. Por quê? Ele fica encharcadinho. Sabe aquele carvão que ficou de um churrasco por outro? Não é difícil de acender? Por quê? Ele está encharcadinho, ele absorve a umidade, né? Então, o carvão, quando ele é agregado no solo, claro que aí tem dosagem, né? Tem uma série de questões que tem que ser medida, né? A parte físico-química, mas você coloca isso no solo, ele encharca, ele mantém a umidade, a raiz, né, o sistema radicular das plantas, quando enxerga isso lá embaixo, elas correm para lá e lá tem as nossas queridas bactérias, né? Então, hoje se fala em recuperar solo arenoso, solo desértico, você entendeu? Areião mesmo. Então, tudo isso vai sendo possível com tecnologia, com inovação e com conhecimento do que os nossos ancestrais fizeram, sabe? Então, a vida no planeta, ela está diretamente ligado à forma como os nossos ancestrais desenvolveram, né, o seu estilo de vida no passado, tá? Isso é fantástico, Exatamente. né?
Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu acho importante, e eu sempre falo nas entrevistas que eu faço, tudo, é que pesquisa é uma coisa que demanda tempo, né? Você não faz uma. E dinheiro também, né? Mas É, o que eu quero dizer, assim, por exemplo, quando a gente fala dessas vacinas hoje, né? Muita gente não sabia que elas já vinham sendo 20, 30 anos pesquisadas desde lá é. de trás, né? Então, assim, a pesquisa ela demanda um tempo, né? Ela demanda um tempo para você chegar nos melhores resultados, né, possíveis, né? E então assim, tudo que está acontecendo hoje, né, também é fruto de muita coisa que começou também quando você começou lá atrás, entendeu? Então assim, a coisa anda para e passo, né? Então a preocupação com esse desenvolvimento é importante porque te dá a visão para você saber que daqui a alguns anos, muita coisa certamente vai ter uma mudança, né? É o combustível do avião, do navio, plantações, enfim. O que eu queria te perguntar agora, depois de toda essa relação que eu fiz aqui, na tua visão, que está inserido dentro desse processo, qual é a importância da Embrapa dentro dessa pesquisa brasileira? Na verdade, a Embrapa, ela se insere na pesquisa agropecuária, dos países tropicais, né? Ela trabalha com soluções para países tropicais, porque o que a gente pratica nos trópicos, tá, do planeta, não somente do Brasil, mas nos trópicos do planeta, é uma agricultura, é uma agropecuária muito diferente do que se faz nos países de clima temperado. Você entendeu? Claro que quando a gente fala isso, você pode falar, mas a gente está vendo que o clima ele pode sofrer mudanças radicais. Ele pode, e ele tem mudado bastante, você entendeu? O tempo tem mudado bastante, né? Então, a gente sempre tem que estar de olho nessas mudanças, você entendeu? E sempre tem que estar tentando pesquisar e obter resultados à frente disso, né? Então, por exemplo, você tocou no assunto das vacinas, né? As vacinas, né, é um dos grandes avanços que a humanidade teve, né? Vacina, antibiótico e o próprio saneamento básico são questões fundamentais para o aumento da longevidade da sociedade, você entendeu? Uma alimentação balanceada, né, livre de contaminantes e, né, esses dois últimos tópicos é o que a Embrapa mais se dedica, né? Além também da parte de biocombustíveis, fibras, enfim, né? Tudo ligado à agropecuária e agricultura, tá? Então, assim, no contexto mundial, a Embrapa, né? A gente praticamente não precisa explicar muito o que a gente faz, porque as pessoas sabem, você entendeu? Mas, enfim, que às vezes nem a gente sabe tudo que está sendo feito dentro da nossa própria organização. Mas eu te digo, assim, muito rapidamente que nós temos linhas de pesquisas, tá? Assim, para solucionar problemas atuais e problemas futuros dentro da agropecuária tropical que realmente o mundo precisa, tá? Então, assim, as nossas diferenças com o mundo da agricultura do clima temperado, né, são coisas assim que às vezes era tão simples, mas que como foram trazidas e simplesmente colocadas aqui, né, a gente levou muito tempo para descobrir que não era a melhor solução. Uma delas é o plantio direto, você entendeu? Ou seja, a gente não precisa ficar remexendo tanto o nosso solo, né? De um solo que recebe muito intemperismo, muita chuva, muito vento ao longo do ano, um solo descoberto, né? Quando você pensa os países temperados, eles têm um solo coberto por gelo a maior parte do ano,
né? Então a janela de produção deles é pequena. O Brasil consegue fazer duas e às vezes três safras por ano, tá? Então a gente tem que cuidar de uma forma diferenciada do solo tropical. Isso daí a Embrapa tem feito, tem praticado, tem ajudado os produtores a colocar isso na linha de produção agrícola. Você entendeu? Então, assim, o legado, ele é gigante, né? A própria fixação de nitrogênio, né? Pela fixação do ar, né? As bactérias conseguem fazer isso. Imagina quanto que a gente economiza por ano em fertilizante nitrogenado que não precisa ser gasto, você entendeu? Então, assim, os avanços, né? As inovações, eu te diria que muitas inovações disruptivas, tá? E que a gente tem grande produtividade, que às vezes o mundo temperado, ele não entende e nem acredita quando você fala. Você Uhum. entendeu? Mas isso é realidade para os países, para a zona tropical do planeta, você entendeu? E isso tem que ser explorado da melhor forma possível. E aí entra a questão de sustentabilidade, né? A gente vê que você pode fazer as coisas com mais cuidado com o planeta, sabe? E pensando também nas gerações futuras, né? Ou seja, a gente não pode usar tudo pensando que o futuro não vai chegar. O futuro chega e ele chega muito rápido, a gente sabe disso. E cobra, né? Exatamente. E cobra. É, Dilson, para a gente, infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa. O tempo passa muito rápido quando a gente fala sobre coisas que a gente gosta. E essa é. área de energia é uma coisa que eu também aprendi a gostar com o tempo e me chama muita atenção. É, fazendo um balanço geral, né, da sua atuação na área, tudo tal, é, valeu a pena tudo que você já fez até hoje? E ainda Ah, quer claro. fazer? Eu quero. Claro que valeu, Jefferson. Eu acho assim, eu gosto muito de recapitular as coisas e eu vejo que realmente eu gostei de tudo, ou quase tudo que eu me propus a fazer, né? Nem tudo eu tive sucesso, mas mesmo aquelas coisas que eu não tive sucesso, eu falo, puxa vida, né? Eu aprendi, né? Então, para mim, tudo é lição, sabe? É, eu, assim, eu penso que eu evoluí como ser humano, né? E a questão, por exemplo, espiritual da humanidade, eu vejo que, bom, na verdade, tudo é energia, né? Tudo é Uhum, energia. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa comida, a nossa energia, né? O combustível que a gente põe no veículo, tá? uhum, Então, tudo isso é energia. O próprio movimento da Terra é energia, o Sol é energia, né? Na verdade, tudo é energia solar, né? Nós somos frutos da energia solar que a planta acumula, que a gente come, você entendeu? Então, eu vejo assim, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que estar sempre reavaliando, né? Então, isso eu aprendi com Santo Agostinho, né? Que toda noite ele parava um minuto e pensava: o que eu fiz hoje foi útil, foi bom, né? Foi bom para mim, foi bom para as pessoas que estavam perto. Então, eu acho que isso é importante, você entendeu? Eu simplesmente lembro de tudo que eu passei, assim, com muito carinho, né? Com muita resiliência, né? Que é outro termo que eu também procuro aplicar na minha vida e eu vejo que a natureza é resiliente, sabe? Então, são lições que a gente tem que aprender, né? A paciência, nunca fui paciente, mas eu comecei a aprender que a paciência é uma virtude, né? Você vê os animais, você vê a tartaruga. uhum, Por que que a tartaruga vive 150 anos? Porque uhum, ela anda ali, ó, anda devagar, né? Já tive pressa. Então, eu vejo que tudo isso é importante, né? E a gente tem que crescer como sociedade, né? Como humanidade, você entendeu? Assim, a minha visão hoje é muito graças a essa questão de energia que eu sempre trabalhei, né, profissionalmente, a bioenergia, né? A bioenergia é a energia da vida, né? Então,
eu vejo que tudo isso, né, a gente tem que ter essa visão mais holística das coisas, né? E sempre questionar muito, tá? Sempre questionar, né? Nós somos um país essencialmente agrícola, mas nós temos que ter os outros setores da economia também crescendo, também contribuindo, né? E diminuindo a sua pegada ecológica, né? As suas emissões, enfim. Eu vejo isso tudo como a mesma cara, você entendeu? A mesma moeda e que a gente tem que saber agregar, né? Eu diria uma visão holística, né? Como a gente falava no começo, Uhum. né? Da sociedade, da vida, do planeta, né? E depois nós estamos em um universo que a gente nem conhece, né? Assim que é muito bom, né, você poder é, olhar o que fez e gostar do que fez. Eu não me orgulho assim do que eu fiz, mas eu gosto do que eu fiz, você Uhum. entendeu? Da trajetória. E também eu gosto de saber que ainda tem muita coisa para eu fazer, embora eu não fique assim querendo eu fazer, você entendeu? Eu acho que o que eu não fizer, outros vão fazer, né? Então, é uma situação que eu gosto de falar sempre para as pessoas, né? Para também não terem essa questão de se angustiar por não conseguir, você entendeu? E isso daí eu vejo que tem trazido também muitos problemas de saúde, né? Então, a gente tem que saber dosar as coisas, né? Enfim, para mim, realmente, a paciência, não sou ainda um ser paciente, mas estou nesse caminho, né? Então, tenho absorvido várias técnicas, por exemplo, yoga, meditação, eu acho que isso é muito bom. Isso Uhum. daí não é coisa de hoje, não, é coisa de, né, é igual o Biochá, de 8, 10 mil anos Muito atrás. atrás, verdade. Ou seja, a gente conhece tudo, né? O que a gente não tem coragem, às vezes, é de aplicar. É, Mas a vida, o que ela exige da gente é o quê? Coragem. Então exatamente. temos que ser corajosos, meu amigo. Vamos em frente. Então tá joia. Gente, olha, hoje bati esse papo excepcional com um amigo, José Dilcio Rocha, e eu já dei o currículo dele lá no começo, e eu só vou dizer que ele é pesquisador da Embrapa Territorial, atualmente docente, numa coisa que eu considero muito, que é a formação de recursos humanos, porque isso é um legado muito importante, né, que a gente É, deixa, né, formar recursos humanos para continuar esse trabalho, né, e continuar melhor e melhor e melhor, né. Então, Dilson, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo papo, foi excelente e a gente, se Deus quiser, vai se encontrar em outras oportunidades para falar mais sobre isso. eu que agradeço. Pessoal, então é isso. Eu hoje recebi José Dilcio Rocha, pesquisador da Embrapa Territorial. E fica o convite aí para você. Nós estamos agora na edição 55, tem muita edição para trás, importante também, muita coisa que a gente conversa, mas os assuntos ainda são atuais, né? Então fica o convite para você conhecer aí pelo canal do YouTube, pelo canal do Spotify, Fator Humano, e você vai ter muita qualidade lá, muita qualidade, muito entrevistado, não entrevistador, mas os entrevistados são muito bons. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!